nós falamos sobre os perigos. De certa forma saiu uma palavra assim: o rebanho de Deus, que é a igreja, onde cada um de nós somos ovelhas, né? Então, existem os predadores, que são os inimigos do rebanho. Na época de Davi, como pastor, ele salvou a ovelha do leão, do urso. Mas Paulo também, esses animais, não estou falando no sentido físico, tem representações de poderes das trevas que querem acossar, que querem dominar, manietar as nossas vidas, as nossas mentes, nossos corações. Eu vou ler um texto que está falando sobre a despedida de Paulo na igreja de Éfeso. Acho que foi Éfeso. Está lá no capítulo, não sei se é no capítulo 20, é no capítulo 19, do livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus. Vamos ver se eu encontro aqui. É o 19. Como eu estou lendo, o discurso no 20, na verdade é o 20. Paulo vai dizer no capítulo 20, versículo de número 29. O discurso começa no 17, mas o 29 é o que a parte vai dizer assim: porque eu sei isto. Paulo tinha certeza disto. O quê? Éfeso, né, foi uma igreja doutrinada, abalizada, mas depois da minha partida, depois que ele saísse daquele lugar, aí ele diz literalmente que os inimigos do rebanho, eles estão ali à espreita, e esses lobos aqui representa falsos mestres, falsos profetas, falsos líderes, e eles entrarão no meio de vós, lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Então Paulo já foi advertindo, uma placa de advertência, né, de um possível perigo que rondava a igreja, os perigos dos predadores espirituais que querem corromper, macular a igreja de Cristo. Glória a Deus. Irmãos, o homem em si, o ser humano, ele é fácil de ser ludibriado? Ele é fácil de ser ludibriado? Jesus disse em Mateus 24, se fosse possível, enganaria até os escolhidos, está escrito, não é assim? Paulo, no seu zelo doutrinário, quando ele fez aquela carta, que até nós falamos aqui, teve a carta severa, né, de Corinto, mas depois Paulo amenizou mais e escreveu a carta da sua defesa apostólica. Em determinado momento, ele escrevendo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 11, louvado seja Deus, ele diz assim, a seguinte expressão, é o capítulo 11, exatamente, ele fala desses lobos devoradores, os falsos profetas, falsos apóstolos aqui no caso. No versículo 2 ele disse, eu estou zeloso de vós, eu estou com muito zelo, eu tenho um zelo por vocês, eu não quero que vocês sejam ludibriados, enganados, seduzidos. O pastor Tom José deu uma pregação na última terça-feira, né, irmão, não, Jonas não, Johnny não, o Islã, sobre os dons, o sobrenatural. Então as pessoas, eles são muitas das vezes
Já vi um livro, né? Esse livro a Léa já leu, né? Tem algumas heresias que a gente tem que fazer, tem que peneirar as heresias, né? De uma autora chamada Rebecca Brown, e ela, no livro, ela fala sobre ele veio libertar os cativos. E ela disse que entrou uma pessoa de paletó, começou a falar em línguas, e aí o pessoal tudo se alegrando, né? Só que era um satanista disfarçado, e ele estava amaldiçoando todo mundo da igreja. E pelo discernimento, até uma irmã colocou também no grupo aí, né? A irmã colocou no grupo das senhoras, que eu estou no grupo aí porque a Léa não está, tá? Mas é dessa forma. O engano religioso parece que é, mas não é. Por isso que a gente tem que pedir a Deus sempre sabedoria e discernimento. Mas o segundo de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, ele está com zelo. Estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido. Quem é esse marido? É Cristo. A comparação da igreja como uma donzela, uma jovem que está se preparando para um grande casamento. Mas da mesma forma como a serpente na sua astúcia, no Gênesis capítulo 3, ela enganou a Eva, ela ludibriou, ela seduziu com a sua astúcia. Da mesma forma, muitos da igreja atual podem serem corrompidos os sentidos e se apartem da simplicidade que existe no Evangelho. Glória a Deus. Se apartem da simplicidade que existe no Evangelho. Glória a Deus. Então, esse era o temor de Paulo, né? Os lobos devoradores, da astúcia, do engano religioso, que poderiam trazer prejuízo, e aí vai dizer, né? Apartar-se da simplicidade que existe no Evangelho, né? O Evangelho de Jesus é o Evangelho da simplicidade, não tem complicação, né? É uma temática que o nosso pastor sempre está abordando nesse período, né? Desde a última 17 de setembro, o Evangelho que nós propomos a conhecer, inicialmente, tem que conhecer o Evangelho. Em segundo lugar, nós temos que procurar encarnar o Evangelho. E em terceiro lugar, nós precisamos propagar o Evangelho através da pregação, do testemunho cristão. Mas esse é um desafio para a igreja no presente século. Glória a Deus. E um dos nomes que Satanás se utiliza, né? São vários nomes, né? Vou fazer um estudo sobre a demonologia, sobre a questão dos nomes. Tem um nome que Paulo classifica no capítulo 4, de 2 aos Coríntios, versículo 4. Ele usa a expressão Deus, com letra minúscula, deste mundo, deste século. Confira aí na sua Bíblia. Ele tem a verdadeira artimanha dele é fazer isso aqui. Ele diz, nos quais o Deus deste século, o que ele faz? Aqui é os incrédulos, né? Ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, os incrédulos ficam sem perceber, né? Sem entender a essência do verdadeiro Evangelho. Então, eles se apegam com qualquer mistura religiosa, e por isso eles acham que estão certos, que estão numa religião cristã. E o que é importante é aquela frase, provérbio popular, que diz que todos os caminhos, no tempo de Roma, né? Todas as estradas conduzem a Roma. Não importa onde você estiver, se for no caminho tortuoso, mas vai para Roma. Mas isso não funciona em relação ao Evangelho. O Evangelho não tem alternativas. Não, se você for uma pessoa boa, um bom rapaz, uma boa moça, um bom cidadão, glória a Deus, não importa, se você tiver qualquer religião que você for, você vai ser salvo, porque afinal de contas, segundo essa visão, todos os caminhos conduzem a Deus. Essa é uma falsa, uma mentira, um engano.
muitas pessoas são ludibriadas com esse pensamento, mas na verdade o caminho traçado por Deus para nos conduzir aos céus, para nos conduzir à comunhão com o Pai, qual é esse caminho? Glória a Deus. Jesus disse em João 14,6, um dos seus grandes eu sou. Ele diz: eu sou o caminho, não é um caminho, o artigo definido, não é um artigo indefinido, não. Ele é o caminho. E essa palavra caminho, ela se tornou também no livro de Atos, concernente no livro de Atos nós temos vários nomes, né? A igreja, que é a eclesia, a assembleia que foi tirada para fora, ela é chamada em Atos 13, os cristãos. Ela é chamada não sei se é 19 de Atos, que eles estavam seguindo o caminho é Cristo. Não existe uma religião, na verdade a religião que nós podemos assim dizer, o que é religião? Religião, o que liga o homem a Deus. O Tiago vai dizer de forma bem clara que a verdadeira religião é duas coisas que ele fala lá. Não sei se você lembra dessa passagem. Quem lembra aqui? A questão social, né? E o que mais? Vamos dizer essa palavra, vamos lá? Está escrito na carta de Tiago, capítulo 1, quando ele fala, mas tem outra coisa que ele fala também, viu? O que mais? Qual é o capítulo e o versículo, para a gente entender ainda? O capítulo 1, segundo o nosso irmão Miqueias, versículo 27. Ele diz assim, mas no 26, vá para o 26. Vá para o 26 primeiro. O que é que diz o 26? Se alguém entre nós, louvado seja Deus, se alguém entre vós cuida ser religioso, e o que mais? Não refreia a sua língua, irmão. Misericórdia, né? O que vai acontecer? Antes, engana o seu coração, e a religião dessa pessoa, ela se torna vã. É vã. Ele primeiro apresenta que não adianta só você ostentar palavras. Na verdade, se você for uma pessoa religiosa, mas se você for uma pessoa que usa a sua língua porque tem os pecados da fala, né? Quais são os pecados da fala? Mentir. O que mais? Palavras torpes. Tenha cuidado, viu, irmão? Principalmente quem prega, né? Falso testemunho, você dá um falso testemunho diante da autoridade, do juiz. Eu vi, sem você nem ver. Ou então você agredir as pessoas através de violência verbal. Mas o que mais? Glória a Deus. Cumprimentar o irmão na paz de Cristo, com todo o amor, e depois falar mal do irmão. Que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde, para que, se estiver fazendo isso, o Espírito Santo que tocou nos lábios do Isaías possa tocar nos nossos lábios nessa noite, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos continuar com o versículo que eu parei. Tiago 1, 26, hein? 26 e 27. Ele vai definir que a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é o quê? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Ele está falando da questão social, ajuda ao próximo, da obra, não somente em palavras, mas também em prática de amor, né? Em segundo lugar, o que é?
guardar-se da corrupção do mundo. Olha, aqui diz manter-se incontaminado. Irmão, é difícil esse negócio aí, manter-se incontaminado. Porque, sinceramente, nós estamos vivendo num mundo onde tem muitas seduções, não é verdade? A sedução para tudo, a sedução da riqueza. Lá em Números 25, a forma que o falso profeta chamado Balaão encontrou para que Israel pudesse ser amaldiçoado, ele incutiu, ele proveu, né, a sedução da questão sexual, a luxúria. Se você for para o Velho Testamento, vários dias tinha um rapaz lá muito fino, muito educado, uma pessoa altamente assim, no sentido assim, formatado pelo seu pai, na doutrina, que mais? Na ética, ensinou ele as quatro operações da matemática. O menino sabia escrever, sabia somar, dividir, subtrair. Foi logo de escravo, foi logo para ser como é, governador não, administrador. Mas ele passou por uma situação chamada sedução, porque a esposa do patrão tentou várias vezes seduzi-lo, e ele já antevia o conselho paulino que escreveu para Timóteo as seguintes palavras: Timóteo, meu jovem pastor, eu sei que você é uma pessoa jovem, que você é muito tentado. Olha, escute, se até Jesus foi tentado, tenha calma. Claro que Jesus não tinha a nossa inclinação, mas nesse pecado fugiu, e Paulo diz: foge das paixões, das seduções, dos pecados que não somente querem corromper a juventude atual, mas querem corromper os homens e as mulheres de Deus, querem corromper a igreja de Jesus Cristo, de tal forma que Jesus chegou a mostrar para uma igreja, que eu até falei aqui na escola bíblica, que a igreja não era mais igreja não, era uma sinagoga do adversário, porque de tanta influência, de tanta uma cultura maligna, que as pessoas se tornaram sinagoga de Satanás. Apesar de que naquela congregação eles falavam em nome de Deus, eles falavam de algo da palavra, mas eles estavam com o coração, como diz o profeta, enganoso é o coração, quem o conhecerá? Portanto, meus irmãos, o coração do homem e da mulher, ele é fácil de ser ludibriado, enganado por alguma artimanha, por alguma... Não é que o adversário ele tenha onisciência, mas ele lança a proposta, ele lança como que uma alternativa. E Jesus, ele conseguiu nos seus 40 dias de jejum, acredito que ele não bebeu água não, né? Hein, Miquel? Foram 40 dias de jejum. Não sei se algum irmão já fez pelo menos uns 7 dias. Pelo menos um dia do amanhecer até a noite. Irmão, fortalece, viu? Fortalece mesmo, espiritualmente, é muito bom. Precisamos voltar a essas práticas para se a gente está sendo tentado em alguma área da nossa vida, se nós estamos sendo levados a uma sedução carnal, se não tem coisa melhor para cativar as nossas mentes, nossos corações, se não for em Cristo. Glória a Deus. Eu estou falando aqui de forma assim, introdutória, misericórdia. Mas, falando do assunto da sedução, já falei de Corinto, falei de Éfeso. Me falta falar de uma outra carta, de outra igreja que Paulo
com muita tristeza, com muito pesar no coração, vou me remeter agora para Filipenses 3, a partir do somente o versículo 19. Glória a Deus. Com muita tristeza, Paulo, em lágrima, escreve à igreja, porque ele sabia que aquela igreja, ela era uma igreja saudável. Filipenses, até falei aqui, apesar de ter algumas diferenças de algumas irmãs que não se comportavam bem umas com as outras, Paulo deu uma recomendação para que elas se unissem em um só propósito. Mas no versículo 19 do capítulo 3, você vai dizer, 18 melhor dizendo, porque existem muitos, dos quais muitas vezes eu vos disse, e agora também digo, chorando, que essas pessoas que foram seduzidas por uma doutrina, um modismo doutrinário, elas deixaram o evangelho se corromper. Então elas se tornaram, na verdade, não amigas de Cristo, inimigos da cruz de Cristo. E Paulo diz, o fim deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos. Eles só pensam nas coisas terrenas, só pensam nas coisas terrenas. Então essa é a palavra que Paulo escreveu para aquela carta, e num determinado momento da sua vida, já que ele estava no finalzinho. Onde é que Paulo estava? No finalzinho em Roma. Ele estava fazendo o quê? Simplesmente ele foi preso. E ele, preso, até falei aqui, ei irmão, na prisão, naquele tempo, né? Claro que não tinha Wi-Fi. Hoje a prisão tem Wi-Fi, Wi-Fi não, mas tem uns negócios por fora. Misericórdia, essas coisas aqui. Não tinha TV. Paulo era solteiro, não tinha visita íntima. Mas ele disse uma coisa, irmã, eu quero que vocês, eu estou aqui já, eu sei que eu vou ser preso, que eu vou ser morto, mas traga a capa que eu deixei em Troas, que aqui é frio. Não tinha saída de Natal. Traz também, sabe o que, para mim ler, meditar, Leia? O que? Os rolos dos pergaminhos e os livros. Paulo também fala dos livros. Foi lá da prisão que ele escreveu várias cartas. Quando pensaram em manietá-lo, ele começou a escrever as cartas da prisão, as cartas doutrinárias, as cartas que servem até hoje como doutrina para a igreja. Então, Paulo não deixou que as circunstâncias da vida, ele não deixou que os problemas pessoais, os problemas emotivos ou psicológicos abatessem a sua alma, tornasse ele uma vida amarga, porque isso pode seduzir o homem de Deus, a ele até reclamar de Deus, reclamar da igreja. Ninguém vem me visitar. E ele chegou a relatar um detalhe sobre um obreiro chamado Demas. Vocês lembram o que foi que ele falou, Lé? É lá em 2 Timóteo capítulo 4, se não me falha a memória, é o versículo 7. Veja aí, Demas, eu não sei o que ele escolheu, né? Mas Paulo estava precisando de amigos, de alguém que ajudasse ele. Mas Demas, o texto diz que ele foi seduzido por algo, que ele amou o presente. Não sei, é isso mesmo? Não, é o versículo seguinte, vê se é o seguinte. Aí ele já está falando dos momentos finais, que ele combateu a carreira, combateu o bom combate, né? A vida é um combate, e ele guardou sobretudo a fé, manteve-se com a sua fé firme, e está aguardando a volta de Cristo. E aí ele vai relatar no capítulo 4, é o versículo 11, ou é o 10, é o 10, ele começa a dizer, no versículo 10, 9, procura vir ter comigo depressa, Timóteo, porque Demas me desamparou, amando o presente século, foi para a Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só o evangelista, médico, historiador, Lucas está comigo. Tome também a Marcos, que ele é muito útil para o ministério. Então Paulo diz esses nomes, né, e vê que muitas pessoas, em determinado momento da vida delas, elas podem ser encantadas por algo. Glória a Deus. O pastor até falou isso, o encantamento dos Gálatas.
no capítulo 3, que fascinou, que ludibriou, né? A pessoa era tão crente, cheia do Espírito Santo, batizada na graça, mas de repente foi encantado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Meus irmãos, e eu meditei num texto que é exatamente 1 João, o capítulo 2, primeira carta de Paulo a João, capítulo 2, o verso de número 26. Não sei se é isso mesmo aqui, viu? Vou procurar aqui, mas tá aqui. É isso mesmo. Essas coisas eu vos escrevi acerca dos que vos enganam. Quer dizer que a falsa, esses assuntos que eu estou falando aqui sobre falsos mestres, falsos líderes, falsas doutrinas, sempre tentaram de todas as formas manietar, seduzir os servos de Deus. Então nós estamos no presente século, irmãos. Hoje é que nós temos várias seduções para tudo que é lado, né? Ser cristão em meio a uma geração corrompida e perversa, como viver como uma geração eleita, viver o evangelho de fato e verdade, é um verdadeiro desafio. Glória a Deus. Manter a fidelidade a Cristo, manter uma vida de oração, manter uma vida de leitura da palavra, não é fácil, irmãos. Quem foi que disse que ser cristão é fácil? Não, é um desafio grande. E uma das coisas que conspiram, até usar esse termo aqui, conspiram contra nós mesmos, sabe o que é? Eu até falei no último culto de ceia, né? A nossa alma, ela se entristece, se abate, mas ela se converte. Se converte a alma do homem. Você pregou uma vez sobre a tua palavra renova a minha alma. O espírito, ele é convertido ao evangelho? Com certeza. A alma pode se abater, né? De vez por outra, o crente fica assim meio tristonho, fica querendo sair da igreja, querendo ir lá para Emaús, querendo deixar Jesus e querendo ser só um crente desengrejado. Vem para cá ouvir a palavra, que você vai ser renovado. O espírito é vivificado, como o irmão pregou. E o corpo, a nossa carne, ela se converte alguma vez? Para tristeza nossa, como diz um certo homem, para tristeza, né? É tristeza mesmo. Para tristeza nossa, nunca vai se converter, irmão. Irmão, fica ligado aí, irmão. Nunca vai se converter. Portanto, a base para sermos seduzidos, no dizer de Tiago, o capítulo 1, louvado seja Deus, vem comigo para o texto, Tiago 1. Porque alguém está sendo tentado, alguém está sendo seduzido, e ele vai dizer assim: Deus está me tentando, Deus está me provando. Ei, não é assim, dessa forma. Veja o versículo de número 13. Ninguém sendo tentado, diga: Deus está me tentando, porque Deus não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Deus prova, não tenta. Quem tenta é o suplantador, é o enganador, é o Deus deste século, é o adversário. Mas o versículo 14 diz assim: cada um de nós somos tentados, somos atraídos, somos arrastados, somos engodados, somos seduzidos, somos corrompidos. Sabe baseado em quê? Em quem? Pela nossa própria cobiça, pela nossa própria desejos carnais. E ele prossegue como sendo um processo que existe a cobiça, existe a sedução. Aí ele diz no versículo 15 que nós somos atraídos, nós somos engodados. E interessante isso aqui, irmãos. A sedução começa, eu até vou repetir essa mensagem, que você e eu temos que vigiar, porque a sedução, ela é como se fosse a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deixou tudo de bom para o casal. Come à vontade. Ei, come dessa árvore. Sim, mas aí tem uma árvore ali que não podia nem olhar. Mentira, olhar podia.
Não podia nem tocar? Podia tocar, só não podia desobedecer. Mas o adversário foi lá e jogou o engano. O engano, ele usa a Bíblia para enganar as pessoas, mas distorcidamente, né? Então, depois que a cobiça, ela concebe, o que ela acontece? Dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Versículo de 15, aqui é só o início, a base por onde nós somos seduzidos. Que Deus conserve a sua igreja na direção do Espírito Santo de Deus. Mas vamos lá, eu quero 1 de João, é um versículo bastante conhecido, que vai casar com essa parte que eu li, né? Que é exatamente o capítulo 2, o versículo de número 15 de 1 João, primeira carta universal de João. Quem encontrou? Glória a Deus. A palavra de Deus diz que o conselho de joanino, né? Não ameis, ele fala muito dos filhinhos, os pais, e fala dos jovens. Eu achei interessante que o irmão que pregou aqui, a gente sempre aplica esse texto para os filhinhos, né? Vamos estar aqui as crianças, né? Os jovens e os pais. Mas o irmão fala de um crescimento onde tem várias etapas, né? Os filhinhos são os novos convertidos, os jovens são aqueles que já caminharam um pouco no Evangelho, e os pais são aqueles que já estão ministrando o Evangelho, ensinando para outras pessoas. Então, ele traz uma palavra, lembra, né, dessa mensagem no culto da família? Lembra aí, né? Não ameis o mundo, nem no que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que existe no mundo, aí ele vai, essa tríplice base das nossas tentações, é a cobiça da carne, é a cobiça dos olhos, é a soberba da vida, não é do Pai, mas é de quem? É do mundo. E ele conclui dizendo, o mundo passa, e as suas cobiças, somente aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então as seduções mundanas são atrações que são contrárias ao Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Nós precisamos permanecer em Cristo, irmãos. Exatamente, eu li essa carta hoje, e eu poderia dar algumas diretrizes, alguns conselhos, para que nós possamos vencer tais perigos que rondam o rebanho de Deus, que rondam a nossa vida, que querem nos corromper, a palavra seduzir, claro que tem aquela parte de você persuadir, né? Que tem um lado bom, né? Por exemplo, o vendedor aqui faz a persuasão para mostrar que aquele produto é bom e que aquele cliente vai comprar o produto que ele está vendendo. Isso é uma forma sadia. Mas a persuasão, eu estou me falando aqui, o persuadir é você corromper através de 2,26, do engano religioso. Em segundo lugar, da questão das seduções mundanas, certo? E as seduções mundanas, elas são controladas. O apóstolo vai mostrar nessa carta, o versículo 18 do capítulo 2, vai dando continuidade. Filhinhos, estamos na última hora, irmãos. Irmãos, é a hora que estamos. Se naquele tempo já era a última hora, imagine hoje, hein? Como ouvistes que já vem o anticristo, também agora muitos têm sido feitos anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Aí ele vai dizer que essas pessoas aqui, que foram seduzidas, estão lembrados? Que lá eu chamo o período probatório, isso é na teologia, da angiologia, né? O período probatório dos anjos, aconteceu quando? Antes da criação. Porque Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu como um raio. E ele caiu só? Sim ou não? Irmãos, ele arrebanhou, ele cativou, ele seduziu, sabe quantas? No sentido, quantos assim, eu digo que são muitos exércitos, mas ele conseguiu arrebanhar para si a terça parte dos anjos de Deus. Aqueles anjos foram contaminados, eles estavam
direto no trono de Deus, estavam adorando a Deus, mas eles eram ministros de louvor, eles eram adoradores do Senhor Todo-Poderoso, mas num determinado momento, eles foram ludibriados, eles foram contaminados, eles foram corrompidos, e aí quebra aquela graça irresistível que diz que o cristão que está na igreja, que está firme com Jesus, jamais vai se perder. Ele não vai se perder, se ele jamais se deixar ser dominado, ser controlado por essas seduções satânicas, mundanas, por esses enganos religiosos, se ele permanecer em Cristo, glória a Deus, em Cristo. E é isso que nós precisamos exatamente conhecer numa experiência viva. Não é aquela experiência do meu pai, do meu avô, da minha mãe, não, é uma experiência pessoal do Evangelho de Jesus. E é isso que João relata na sua primeira carta. Glória a Deus. João teve uma experiência com Jesus. Glória a Deus. É o Evangelho do amor. Ele chegou a dizer assim, olha, no capítulo 1, ele diz assim: nós vimos, capítulo 1, versículo 1, as nossas mãos tocaram na palavra da vida, nossos olhos contemplaram a Cristo, nós tivemos uma experiência viva, porque a vida foi manifesta, e nós a vimos, e nós testificamos desta vida, e vos anunciamos. Aqui está implícito o Evangelho que conhecemos, o Evangelho que foi encarnado em João, e o Evangelho que ele estava propagando, glória a Deus, ele estava manifestando a nós, e testificamos dele, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada, o que vimos e ouvimos. Olha a experiência, glória a Deus. Jovem, que tal você falar com Deus? Nós todos aqui, eu sei que você já teve uma experiência com Deus, glória a Deus, hein? Uma experiência em que Deus falou com você, Deus falou ao seu coração, Deus te alertou de algo que você não era para, que você estava fazendo, e você, na hora, o Espírito Santo disse: não faça isso. Você já ouviu a voz do bom pastor? Então precisamos nós cativar, cultivar ainda mais essas experiências, ouvir a voz do amado, ouvir a voz do Senhor, mantermos em comunhão, como diz o versículo 3, o que nós ouvimos, isso vos anunciamos. Vocês precisam ouvir, e vocês vão ter comunhão conosco, com a igreja. A nossa comunhão é com o Pai, nossa comunhão é com Cristo. Ainda mais, se por algum momento, se você foi em algum momento enganado, seduzido, se você em algum momento praticou algo que Deus não se agrada, o Espírito Santo já te remostrou, aí você tem que vir para essa carta de João. E se você está querendo realmente viver nessa luz divina, do versículo 7, na luz de Cristo, como Ele na luz está, e se você tem comunhão uns com os outros, posso dizer nessa noite, o sangue de Jesus Cristo, meu amado irmão, Ele te purifica de todo o teu pecado, Ele te faz uma nova criatura, Ele te faz uma nova criação, eis que tudo se fez novo, amém? Glória a Deus. Agora, se você disser que não tem pecado, você está enganando a você mesmo, até porque nossa natureza já é pecaminosa. O pecado, como diz Paulo, habita na minha carne, não no sentido de prática, mas no sentido de inclinação ao mal. Então por isso que a sedução, ela conta com esse apoio interno. Está entendendo? Parece estratégia de guerra, né? O que os inimigos fazem para derrotar os outros? Eles fazem uma incursão, não é isso, irmão? Ataque direto. Ou eles fazem uma infiltração. Tem pessoas que se infiltram. Tem uns irmãos que é coletores de informações. Meu Deus do céu, para não dizer outras coisas, viu? Eles espalham informação, eles coletam informações, ele esvazia a sua caixa de mensagem de informação, e ele enche, abastece de informação, e ele sai espalhando informação para tudo que é lado. Então tenha cuidado com os infiltrados. Deus e a infiltração que eu estou falando aqui no aspecto espiritual é a nossa natureza que não é convertida, está entendendo? Que é propensa à sedução do pecado. Que Deus em Cristo nos ajude nessa noite, glória a Deus, a nos mantermos firmes na comunhão. Eu poderia falar também sobre o falso evangelho.
O que é o falso evangelho? Glória a Deus. Porque veja, a priori o adversário, ele não tira a pessoa da igreja, ele dá uma alternativa. Estão lembrados daquela passagem que, ei irmão, vou voltar para o Velho Testamento. Os irmãos são leitores do Velho Testamento, sabe, né? Quando o reino foi dividido, você lembra do reino dividido? Aí Roboão ficou com 2 tribos, Jeroboão ficou com 10 tribos, não é assim, profeta Miqueias? Mas a divisão era política, mas não era espiritual, porque no dia em que Elias foi para o Monte Carmelo, a primeira coisa que Elias fez, o que foi? Junta as 12 pedras, estão unidas ao único Deus verdadeiro, Yahvé. Mas Jeroboão fez o quê? Ei pessoal, vamos fazer uma igreja aqui em Betel, que era no caminho para Jerusalém, e no extremo norte, numa cidade chamada, acho que é Dan e Betel, era Dan a Berseba, os extremos, para fazer tipo assim, e ainda hoje acontece, né? Tem gente que sai da igreja, né? Aí monta a sua igreja, aí fica talhando os irmãos, ei, vem para cá, promete vários cargos, e tu é o que lá? É só diácono, vem lá comigo que eu vou te fazer presbítero. E ele fez isso, ele nomeou os sacerdotes, ele fez o culto, engraçado que ele fez na mesma data, ele botou as festividades, só que misturou o culto a Yahvé e colocou imagens de Baal. Aí o povo ficou tudo misturado. Não sabia se adorava, parece uma igreja que tem por aí, né? Mistura evangelho com misticismo, mistura elementos judaicos, mistura elementos da cultura mesmo africana, né? E aí vai, mistura paganismo com cristianismo. O cristianismo, ao invés de se cristianizar, se tornar mais puro, o cristianismo se paganizou. Tem muito cristianismo paganizado e as pessoas estão indo ludibriadas, achando que estão fazendo a vontade de Deus. E você pode até estar na Assembleia de Deus, seja o que for, mas a verdade tem que ser dita, glória a Deus. Se andarmos na luz, se realmente perdoarmos uns aos outros, se amarmos uns aos outros, se deixarmos o Espírito Santo reger a nossa mente e nosso coração, seremos verdadeiramente filhos de Deus. E essa é a fé que vence o mundo, essa é a vitória que vence o mundo, diz João, a nossa fé. Glória a Deus. Eu vou concluir. Mas os conselhos de Cristo estão aqui para nós. Ter uma experiência com Cristo. É preciso manter. É só o jovem, mas não é só o jovem, não, viu, irmão? Jovens, vocês são fortes. Por quê? Por quê? Quem sabe complementar, diga para mim, por favor. Boa pergunta, hein? O que diz aí o texto? Vós sois fortes, por quê? Por quê mesmo, irmão? Porque a palavra de Deus está em você. Você é fraco e eu também. Mas se a palavra de Deus estiver em você, em nome de Jesus, vai dar certo. Glória a Deus. Pega a referência aí, qual é a referência? 1 João capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus. Já vencestes o maligno. Por isso não ame o mundo, irmão, nem o que existe no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Portanto, mantenhamos cultivando a presença do Espírito Santo. 1 João 2:20, versículo 27 também. E mantenhamos a nossa fé no Cristo, para permanecermos no Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho verdadeiro. Ele conclui dizendo isso. O que? Louvado seja Deus. No capítulo 5, versículo 4, todo aquele que é nascido de Deus. Veja aí, você é nascido de Deus? Hã? Eu e você somos nascidos de Deus? Amém? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que? A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Assim como ele em tudo foi tentado. Ele é o... Eu não estou pregando aqui a teologia do coach, né? Mas ele é um grande
ele é um grande mestre, especialista em problema. Eu não sei qual é o teu problema, pastor, é a tentação. Ele é especialista em ajudar os que estão padecendo. Não caia na tentação, caia de joelho diante dele, glória a Deus, porque eu te garanto, em nome de Jesus, que você vai ser vitorioso, porque a vitória é daqueles que perseveram em comunhão com Cristo e no Espírito Santo. Amém? Vamos concluir? Quando você estiver aqui nesse mundo aqui, se prepare que sempre você vai ser provado com tais seduções que eu apresentei aqui. Seduções na área moral, seduções, tem as seduções financeiras, viu? Eita, eu não falei disso aí. Mas tem a sedução financeira. Tem um provérbio que diz: todo homem tem o seu valor, tem o seu preço. Cuidado com as seduções, cobiça da carne, do engano, falsa espiritualidade. Pessoas que, eu não citei esse ponto, mas fica para depois. Que Deus em Cristo nos ajude. Vamos concluir? Glória a Deus. Mais um louvor com a irmã Thalita, evangelista. Glória a Deus. A irmã Thalita vai louvar a Deus. E depois nós vamos concluir. Vamos orar aqui pelo nosso irmão Cláudio Cândido, está ali, o homem ali. Ele e a esposa, vamos orar pelos dois. Ela completou no último dia, segunda-feira, retrasado, não foi? Mas registrado mesmo foi no dia 27, né? 28, eu ia rir só por um dia. Irmã Janaína, que Deus abençoe esse casal, muito cooperador aqui na obra do Senhor. A irmã Janaína aí sempre dando aquele... O irmão ali, ele já pegou o macete ali da portaria, ele faz um alinhamento ali das plantinhas ali, é uma benção, viu? Falar com o Marcelo pra gente quando escalar ele, né? Brincadeira, só duas vezes aí, né, irmão? Pode vir, irmã. Irmã Thalita.